O que nós vamos encontrar nesse livro é o oposto do que você vê sendo colocado para a juventude cristã na igreja hoje. Vamos abrir o livro em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Faz tempo que nós passamos pelo livro de 1 Timóteo. E orando, eu percebi, pela ajuda do Espírito Santo, que seria bom agora começar 2 Timóteo, que é um livro mais curto, um livro mais direto. É um livro de um pai espiritual para o seu filho espiritual. Então hoje nós vamos estar vendo capítulo 1, dos versos 1 a 7. 2 Timóteo 1, 1. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, Haddad e Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos orar. Ó Deus, a ti toda glória, louvor e honra. Sabemos, Pai, que os anjos não cessam de adorar, não cessam de clamar a tua glória. Sabemos, Pai, que os anjos clamam. Sabemos, Pai, que os demônios tremem. Mas o homem desvia. O homem ignora, o homem rejeita. Ah, Senhor, quantas lágrimas deveríamos chorar sobre a nossa geração. Eu peço, Pai, que haja em nós um despertamento, que assim como está escrito, desperta o dom que há em ti, que haja um despertamento em nós, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, rogamos, Pai. Amém. Uma das melhores formas, melhores maneiras de conhecer o caráter de alguém, de conhecer como alguém, quem ela é de fato, é encontrar essa pessoa numa situação difícil, numa situação onde o seu caráter passa por uma prova. Quer ver? Jesus, na noite da sua traição, ele está fazendo o quê? Passeando no McDonald's para comer um sorvete, pensando, não, eu mereço, porque já vou entregar minha vida pelo pelo mundo, eu vou... Não. Na noite da sua traição, Jesus, Deus em carne, está lavando pés, lavando os
pés do seu discípulo. E Pedro disse: não, Senhor, que isso? Eu sou servo, eu sou discípulo, eu que deveria lavar os seus pés. Mas Jesus lava os pés de Pedro, no momento que ele está sendo traído. Quer ver outro exemplo? Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele está rogando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E são muitos exemplos que poderíamos ver. E aqui nós temos Paulo. A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo é a última carta que nós temos do apóstolo Paulo. E a maioria das suas cartas foram escritas para grupos, para igrejas, mas aqui é uma carta para uma pessoa especial, Timóteo. Onde está Paulo? Ele está no seu escritório, com o ar-condicionado, com sua Bíblia aberta, com sua caneta linda, sua cadeira confortável, escrevendo uma carta para o Timóteo. Paulo está dentro de um presídio, ele está dentro de um lugar provavelmente quente, provavelmente com certeza fechado, sujo, um lugar onde ele podia virar para Timóteo e dizer: Timóteo, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Olha a situação em que eu estou, Timóteo. Eu queria te escrever, Timóteo, para você saber que eu, seu pai espiritual, eu não estou muito bem. Mas em lugar nenhum dessa carta, Paulo reclama. Lugar nenhum. Ao contrário, ele está alegre e feliz, dizendo: combati o bom combate. Eis agora uma coroa preparado para mim. Eu estou chegando, Timóteo. Só basta um pouquinho e eu estou lá. Ele não reclama. Verso 2, ele diz: Timóteo, meu amado filho. Se um dia você tiver a oportunidade de investir num jovem, na vida de um jovem, aproveite. Tem gente que diz: não, a juventude, ela é a igreja futura. Não. A juventude é a igreja de hoje e a igreja do futuro, não apenas do futuro. Timóteo, ele é apenas jovem, e tem muitas circunstâncias, coisas que vão ser difíceis para Timóteo, e Paulo, ele está preocupado que Timóteo consegue enfrentar tudo, e vencer tudo, e conseguir chegar ao final da sua carreira. Paulo já passou por essa fase, Paulo já está no final, mas Timóteo está lá atrás, e Paulo, ele quer ter a certeza de que Timóteo, no caminho, na corrida, não desiste, não cai, não desanima. Então ele escreve essa carta a Timóteo, meu amado filho. Veja, em Atos 16, diz que houve um jovem chamado Timóteo, cuja mãe e avó eram crentes, eram discípulos. Cadê o pai desse jovem? Diz que o pai dele era um grego, provavelmente não era crente. E o avô e a mãe conseguiram criar Timóteo na fé. Ele vai falar em verso 5, uma fé não fingida, do qual nós vamos falar, para as mães principalmente, como criar seu filho, sua filha, com uma fé não fingida. Mas diz que Paulo, ao encontrar Timóteo, parece que ele gostou, ele viu um jovem com potencial, então ele pega Timóteo para si mesmo.
E Timóteo vai acompanhando Paulo por um tempo, e depois Paulo vai mandar Timóteo como seu ajudante para tratar situações nas igrejas onde tive problemas e coisas para resolver. Que Paulo era só um, ele precisava de ajudantes. Timóteo, eu estou aqui nessa cidade e eu preciso que você volte lá e cuida daquele problema que surgiu lá, porque eu não posso abandonar aqui. Eu preciso então mandar você. E tinha outros que cooperavam com Paulo, como Tito, e outros que ele vai falar que abandonaram ele, né? Como capítulo 4, verso 10, ele diz que Demas me desamparou, e outros. Mas o mais especial parece ser Timóteo. Timóteo, meu amado filho. Timóteo, meu amado filho, como foi o jogo de vôlei? Como foi lá o jogo de pembolim lá? E aí, você foi lá no teatro lá, comeu pipoca lá, Timóteo? Não tem nada disso aqui no livro de Timóteo. Paulo vai se dirigir a Timóteo como um general de guerra, para incentivar, estimular. Timóteo, é guerra. O que nós vamos encontrar nesse livro é o oposto do que você vê sendo colocado para a juventude cristã na igreja hoje. Não tem nada disso não, meu querido. Passear, se divertir, somos jovens, a vida é longa, vamos curtir. Não tem nada disso. A vida é curta, Timóteo, e aproveite esse tempo que você tem agora como jovem e adiante a investir no reino, a batalhar a batalha. Desperta-te, Timóteo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para seu amado filho Timóteo. Paulo, ele sabe que Timóteo, ele vai enfrentar muitas lutas. Ele sabe que Timóteo, ele vai ter que defender o evangelho sozinho, sem ninguém para apoiar ele. Ele não vai poder, vou ligar para o apóstolo Paulo, vou escrever. Não, o apóstolo Paulo foi, e ele já está aqui no verso 4, lembrando das lágrimas. Onde estão as lágrimas da juventude de hoje? É só rir, é só divertir, é só passear. E Timóteo chorando. E Paulo sabe que ao partir, com certeza Timóteo vai chorar mais. Vai vir perseguições, vão entrar, como nós estudamos de Atos 20, vão entrar lobos nos rebanhos, comendo as ovelhas. Pessoas já estão se afastando da fé. Timóteo, ele vai ter que defender o evangelho contra heresias, contra seitas, contra doutrinas falsas que vão levantar dentro da igreja e fora da igreja, para estampar e tirar o cristianismo da face da terra. Vão vir perseguições ferozes, e ele vai ter que perseverar sozinho. Ele vai ter que cumprir o seu ministério, ele vai ter que lutar contra as tentações, e Paulo está aqui dizendo: Timóteo, meu amado filho, luta, não desiste, não desanime, desperta. Primeiro, Timóteo vai ter que enfrentar tudo isso. Segundo, Timóteo é apenas jovem. Apenas jovem. No 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, capítulo 5, verso 23, ele fala: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo também tinha problema de saúde. Sem pai, sem Paulo. Parece, pelo verso 7, parece que Timóteo estava sendo tímido.
Ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, de timidez. Parece que talvez o que aconteceu com Timóteo era, ele vê Paulo, ele está com Paulo, ele ter aquelas visões, aqueles sonhos que os jovens têm, de ir, de fazer, de conquistar. Mas ao chegar à batalha, ao chegar à realidade, ao chegar às dificuldades, será que isso que eu quero? E entra a timidez. Pode ser isso que estava acontecendo com Timóteo. Timóteo passava por tantas aflições que no verso 4, Paulo lembrava das suas lágrimas. Timóteo não é um herói, Timóteo não é um super-homem. Timóteo é igual nós aqui, carne, osso, tentação, fraqueza, dificuldade. Timóteo, um jovem sozinho. Quem é suficiente para isso? E Paulo sabe disso, por isso ele fala, orando dia e noite, sem cessar. De novo, se você tivesse a oportunidade de investir num jovem, não perca a oportunidade e ora dia e noite pela vida daquele jovem, que possa se despertar e ser usado por Deus para o seu propósito. Paulo aqui, meu amado filho, desejando muito ver-te. Quando eu abro a Bíblia, eu encontro lá jovens. Eu encontro jovens como José, que foi tirado da sua casa, do seu pai, dos seus irmãos, mandado para o Egito como escravo. E lá ele é tentado por uma mulher e ele disse, como posso cometer tal maldade, tamanho maldade diante do meu Deus? Um jovem. Ele podia falar, Deus não está aqui, olha esse povo cego, pagão, idólatra. E eu fui tratado assim? Não, eu mereço um pouquinho de gozo. Minha vida é só tristeza e desânimo. Mas ele fala, não. Eu encontro jovens como Daniel e seus amigos, jovens na Babilônia, que sabiam falar não, mesmo seus pais não sendo presentes, mesmo fora do seu terreno, do seu lugar, conseguindo falar não para a Babilônia. Eu encontro na minha Bíblia jovens no passado, como Davi, quando a nação inteira estava com esse espírito aqui de temor, Davi, um jovem, se levanta e fala, quem é esse incircunciso, o qual zomba o Deus vivo? E ele vai nesse espírito de fortaleza, amor e moderação, e mata Golias e tira sua cabeça. Jovem. Aí hoje não. Está com 21 anos. Já fez 18 anos já? Já estão querendo mudar para 24, 25. Para você então ser adulto. Eu estou falando de jovens. Samuel. Uau. 3, 5 anos servindo no templo. E os filhos de Eli cometendo besteiras, deitando com mulheres, ali na presença de Deus, roubando dos sacrifícios. Samuel, não, eu não faço, eu não sigo, isso aí não. Jovens, é que o jovem é fraco, é que o jovem é mole, e acaba mimando os jovens. Eu podia pegar tantos jovens dentro da Bíblia como fora da Bíblia. Homens como David Brainerd, que morreu com 28 anos, com 20 e poucos anos, pegando o seu cavalo sozinho e entrando na floresta,
atrás das almas, atrás dos índios, sozinho, jovem. Eu podia falar sobre Charles Spurgeon, com 17, 18, 19 anos. Dizem que os diáconos tiveram que pegar ele às vezes. Ele estava tão fraco que ele não conseguia ir para o púlpito sozinho para pregar, de tanto orar e jejuar. E os diáconos lá segurando esse jovem que ia no púlpito e pregava, e vinha gente. E enchia o tabernáculo e tinha que construir outro maior. E vinha mais gente, e enchia o tabernáculo e construía outro maior. Jovens, não estamos falando de pessoas de 40, 50, 60, 70 anos, não. 16, 18, 20, 30 anos, jovens. Eu podia falar sobre Amy Carmichael. Eu podia falar sobre Robert McShyan, que morreu com 29 anos. O Bob, como ele chamava. Que orou e orou e orou. E Deus deu um avivamento à igreja dele. E depois, com 29 anos, ele morreu. E um pastor ouviu falar desse Bob. E ele resolveu ir para a sua cidade. E chegou na cidade desse Robert McShyan, procurando a igreja do Robert. Ele achou. E foi lá e tinha um senhor ali, varrendo o chão, varrendo a veranda. Aí chegou para o senhor, com licença, essa igreja aqui era a igreja onde o Robert McShyan pregava? Sim, o Robert McShyan pregou aqui. É verdade o que eles dizem sobre esses avivamentos e como essa igreja e esse homem foi usado para trazer um avivamento a essa cidade? Sim, meu querido, foi sim. Eu estive lá, eu vi com meus olhos. Mas, sabe, eu queria tanto pregar como o Bob pregava. Aí o senhor lá que estava, vem cá, eu te levo lá no escritório dele, você pode pregar como ele pregava? Sim. Então ele foi lá, entrou no escritório e estava lá do jeito que o Bob deixou. Aí ele falou, senta aqui na cadeira, e o pastor lá sentou. Ele falou, você vai pregar domingo na sua igreja? Eu vou pregar. Qual é o texto que você vai usar? Abre lá, tá aqui a Bíblia do Robert. Então ele abriu lá a Bíblia do Robert. Está aqui, achei. Falta uma coisa para você pregar como Bob pregava. O que? Coloca seu rosto nas páginas e deixa suas lágrimas correr. Só isso? Só isso. É o que o Bob fazia. Ele pegava lá a Bíblia e chorava, pensando sobre o seu povo, pensando sobre a condição da sociedade, da cidade, pensando e meditando. Ele derramava suas lágrimas sobre essas páginas. Ele não tinha 40, 50, 60, 70 anos. Ele tinha 20 e poucos anos, um jovem. Hoje não. Cadê a pipoca? Cadê o pimbolim? Eu vou ler, eu queria passar, eu estou sozinho orando com Deus. 30 minutos, 1 hora. Não, tudo mimado, tudo fraco, tímido. Enquanto os jovens de hoje constroem suas carreiras, Timóteo estava construindo igrejas. O nível desse jovem, o padrão desse jovem, vai muito além do padrão e o nível de hoje. Nós vemos aqui no verso 5, Paulo, ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. O motivo desse jovem ser usado foi por causa dessa fé não fingida, a qual primeiro habitou no avó, mãe e agora Timóteo. Como que o avô e a mãe conseguiram passar para o seu filho este fé
sem fingimento, não fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé falsa. É uma fé que aparenta ser algo, mas na verdade não é. Quer ver um exemplo de um pai que não passou uma fé legítima, uma fé verdadeira para os seus filhos? Eu já citei o exemplo, mas eu vou ler aqui em 1 Samuel capítulo 2, o exemplo de Eli. Um homem de Deus, juiz de Deus, mas diz aqui em 1 Samuel 2:22, era porém Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Você tem aqui um homem espiritual, Eli, com seus filhos, e esses filhos, na presença de Deus, no tabernáculo ali, eu não sei se foi, não sei se foi do lado, onde que foi, mas eles deitam com as mulheres que vinham para fazer sacrifício. Um pouco mais antes, nós não lemos, eles roubavam os sacrifícios que o povo trazia. Como assim? Na presença de um pai piedoso, na presença do Deus Santo, no povo de Deus, povo de Israel, isso está acontecendo. Como assim? Não acontecia em Filisteu, não acontecia em Babilônia, acontecia em Israel. Os filhos de um pai piedoso, mas sem fé, uma fé fingida, ou uma coisa não genuína. Quer ver o exemplo de uma fé verdadeira, uma fé não fingida? Quem ensinou José que Deus estava vendo? Quem ensinou José? Quem colocou aquele temor de Deus no coração para ele virar para a mulher de Potifar e dizer: não! Ah, mas você vai preso. Não! Eu não faço. Eu vou preso, pode me perseguir, mas eu não faço. Quem colocou isso em Daniel e seus amigos, mesmo em Babilônia, fora do seu normal, fora do seu lugar normal, de dizer não para a comida do rei, de dizer não para o ídolo? Quem colocou isso neles? Houve algum ensinamento que botou dentro deles uma fé não fingida. E eu digo isso com tristeza no meu coração, que a geração minha, em qual eu crescia, eu creio que a maioria das vezes tinha uma fé fingida. O jovem vivia numa família cristã, toda noite sua pai fazendo culto familiar, ajuntando a família, trazendo juntos e orando e lendo a palavra. Todo domingo no culto e durante a semana também. E quando se tornava jovem, ia até nas escolas bíblicas. Mas se você colocava um celular na mão, sem filtro, em um dia ele estava cometendo besteira. Mesmo com todo aquele contato com Deus, culto familiar, escola bíblica, jovens cristãs, comunidade, vida, mesmo com tudo isso, um celular dentro da casa cristã, do lar piedoso, podia derrubar ele facilmente. Eu não sei. Deixa eu falar assim, deixa eu perguntar, você analisa, você vai avaliar. Você acha que um jovem com um celular na mão, sem filtro, que cai, você acha que isso parece o exemplo de José, de Daniel e seus amigos? Ou você acha que isso parece mais com os exemplos dos filhos de Eli? Para mim, me parece mais como os filhos de Eli, adulterando com seus olhos
pornografia, gastando tempo. Mas eu vou na igreja. Mas meus pais são cristãos. Mas meus amigos são cristãos. Eu não fui para a escola pública, eu fui educado em casa. Mas e daí se você cai nessa? É uma fé fingida. É uma fé falsa. É uma fé que precisa ser tratada e resolvida. E precisa agora ser desenvolvido nesses jovens uma fé verdadeira. Timóteo, ele tinha uma fé não fingida. O que ele era em público, ele era em particular. Quando Paulo não estava com ele, Paulo podia depender em Timóteo. Não, Timóteo está cuidando. Ele fala para os coríntios, eu mandei Timóteo e outros para lá, e eu confio neles, que eles vão fazer a obra. Essa é uma fé não fingida. E vocês vocês podem desenvolver isso nos seus filhos, assim como Lloyd e o Eunice desenvolverem isso em Timóteo, mesmo o pai dele não sendo presente. É possível. Isso deveria ser sua meta ao ensinar e trabalhar e discipular seu filho. Como posso criar nele uma fé verdadeira, uma fé não fingida, o qual, quando ele está sozinho no quarto, quando ele está na rua e surge a tentação, quando ele está lá no trabalho e vem aquela dificuldade, ele aguenta, igual Daniel em Babilônia, igual José em Egito, igual Samuel na frente dos filhos de Eli. Não, eu não. Por quê? Como posso cometer tamanha maldade contra meu Deus? Isso ali é uma fé não fingida. E foi por causa disso que Timóteo, o jovem, podia ser usado. Timóteo não era hipócrita, ele era sincero. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Essa palavra despertar significa incendiar. Pega fogo, Timóteo. Ou seja, um crente em chamas faz duas coisas. Primeiro, sai um calor da sua vida. Segundo, sai uma luz da sua vida. Timóteo, ele está fraco e tímido, e aquela luz, aquele fogo está fraco. E o efeito não é como deveria ser. No mundo, quando o mundo vê a luz, quando o mundo sente o calor, não estava acontecendo na vida de Timóteo. E Paulo chega dizendo: Timóteo, você tem que despertar. Ele não diz, Timóteo, Deus vai te despertar. Não, ele diz, você coloca fogo em você mesmo. Começa a arder, Timóteo. Começa a pegar chamas, Timóteo. Não deixa as trevas, não deixa a frieza do mundo apagar seu zelo, Timóteo. Não deixa as perseguições, as dificuldades, as doutrinas falsas, as seitas, te apagar, Timóteo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de timidez, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo sabe que se Timóteo vai defender o Evangelho, como nós vamos ver na próxima pregação, se ele vai conseguir refutar os falsos mestres, se ele vai conseguir construir o reino no meio das trevas, Timóteo mesmo precisa ser despertado. Como é que Timóteo vai levar o Evangelho aos outros? Fraquinho. Sem força, sem ficar despertado. Oi, gente, eu vim aqui falar de Jesus. Timóteo, desperta-te. Fala com ousadia, fala com força. Vai, não tenha medo, Timóteo.
Sabe que Jesus ele fala sobre João Batista dizendo ele era a candeia que ardia. Ele era a candeia que ardia. Os homens sentiam a luz e o brilho que saía da vida de João Batista. É isso que precisa sair de Timóteo e da sua vida também. Uma paixão. Raras vezes, muito raro. Mas de todos esses vezes eu me lembro, quando eu me encontrei com um homem com esse espírito. Quando você orava com ele, era como se estivesse na presença de Deus. Mal queria abrir os olhos, para se por acaso Deus tinha entrado no quarto. Você sentia no homem uma entrega, um zelo, um ardor, uma completa renúncia do mundo, de um enchimento do Espírito Santo, que você só podia concluir: esse homem é de Deus. Esse homem, ele tem um espírito de fortaleza, amor e moderação. É isso que precisa estar em nós, chamas espirituais, saindo das nossas almas e penetrando as trevas. Se você sentisse fraco, você não ia para o médico? Se você estava cansado dia após dia, você não ia no médico e falar para o médico: ó médico, eu não sei o que, mas eu preciso mudar, você tem que me tratar. Como é que o crente fica dia após dia fraco espiritualmente, cansado espiritualmente, ele não acorda, ele acha normal, mas fisicamente, se isso acontece, ele estaria correndo atrás dos médicos e dos remédios, mas espiritualmente está tudo bem, não tem problema. Temos que amadurecer. Timóteo aqui, Paulo está chamando ele a amadurecer. Desperta, Timóteo. Não continue do mesmo jeito que você tem continuado, Timóteo. Desperta. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O mundo não é tímido com seus pecados. O mundo não é tímido com suas trevas, com suas maus práticas. As seitas não são tímidos para levar os seus evangelhos falsos para os homens e corromper suas mentes e suas almas com falsas doutrinas. Os filhos de Belial não tenham vergonha, não são tímidos para espalhar suas loucuras. O crente também não tem lugar para timidez. Que Deus possa nos despertar eu estou falando com jovens, tá? Paulo está falando com jovens. Mas eu não sou assim tão jovem. Mas você é idoso? Não, então, você é jovem. Isso aplica a você. Você desperte o dom que existe em ti. Você não tem um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não anda com uma fé fingida, mas anda com esse espírito e passa essa fé não fingida para os seus filhos. Vamos orar?